7 expressões, 7 frases que soam como observações comuns, porém, na realidade, são cortes precisos na alma. Existem ferimentos que não deixam marcas visíveis, nenhum hematoma que um médico possa tratar. Eles se gravam naquela parte de você que ninguém vê, aquela que você mesmo mal consegue nomear. Quando essas palavras vêm de um filho adulto, de alguém que você trouxe ao mundo, surge um tipo especial de dor. Uma dor sobre a qual ninguém fala, porque a sociedade não tem linguagem preparada para isso. Conhecemos as histórias de filhos que sofrem com seus pais, mas quem conta sobre os pais que se despedaçam por causa dos próprios filhos? O que você ouvirá nos próximos minutos não é uma acusação, é um mapa através de um território que a maioria prefere não atravessar. Você aprenderá a reconhecer padrões que seu interior já sente, mas para os quais talvez ainda faltam palavras. E você compreenderá que reconhecer esses padrões não é fraqueza, mas o primeiro passo para uma clareza que devolve sua dignidade. Porque às vezes o maior amor que devemos a nós mesmos é a verdade sobre o que realmente acontece. A psicologia profunda, desenvolvida por Carl Jung, nos mostra que nas relações familiares, frequentemente atuam dinâmicas ocultas que vão além das intenções conscientes. Existem filhos que, em sua estrutura psíquica, se tornam incapazes de perceber a humanidade de seus pais. Não necessariamente por má intenção, mas por uma incapacidade profundamente enraizada de reciprocidade emocional. Jung falava sobre a projeção dos próprios lados sombrios em outros. Quando um filho desenvolve traços narcisistas, os pais frequentemente se tornam a tela de projeção para tudo que o filho não consegue integrar em si mesmo. Você talvez já tenha ouvido isso, essa primeira forma de ferimento, disfarçada como uma constatação inofensiva. Quando seu filho diz que você é sensível demais, acontece algo mais sutil do que um simples desentendimento. É a tentativa de desacreditar sua percepção da realidade. Essa técnica, conhecida na psicologia como manipulação, significa que alguém sistematicamente questiona o que você sente e vivencia. A dor que você experimenta não é reconhecida como legítima, mas reinterpretada como sinal de sua suposta fraqueza. Por trás dessa frase está uma manobra psicológica. O filho narcisista projeta sua própria fragilidade emocional em você. Jung reconheceu que as pessoas frequentemente condenam no outro aquilo que não suportam em si mesmas. Quando seu filho ataca sua sensibilidade, está se defendendo contra sua própria vulnerabilidade. Ele não consegue integrar sua própria fragilidade interior e precisa, portanto, externalizá-la, depositá-la em você para se sentir forte. Essa incapacidade de aceitar a própria vulnerabilidade é o núcleo de muitas dinâmicas narcisistas. O que acontece com você quando tenta provar a esse filho que sua dor é real? Você entra em um labirinto sem saída. Cada tentativa de justificar seus sentimentos alimenta a dinâmica de dependência. Você modifica seu comportamento, se torna menor, tenta sentir menos, apenas para não ouvir novamente essa acusação. Mas a verdade é que quem questiona fundamentalmente sua percepção não está buscando compreensão, está buscando controle sobre a narrativa do relacionamento de vocês. Existe um propósito mais profundo por trás dessa estratégia. Ao deslegitimar sua realidade emocional, seu filho impede que você confie em seus próprios instintos. Ele precisa que você duvide de si mesmo para que sua própria grandiosidade permaneça intocada. Isso não é uma conspiração consciente, mas um automatismo psíquico. O eu narcisista é construído de forma tão frágil que precisa da insegurança dos outros para se sentir estável. A repetição de tais frases ao longo dos anos forma uma realidade interna. Você começa a questionar suas próprias reações, antes mesmo que elas surjam. Uma voz dentro de você já pergunta preventivamente: estou sendo sensível demais novamente? Estou exagerando? Essa autocensura internalizada é o verdadeiro objetivo da manipulação. Não são apenas momentos isolados que são controlados, mas toda a sua compreensão emocional de si mesmo é recalibrada. Você se torna guardiã de sua própria opressão. Na psicologia analítica, isso é chamado de introjeção, a adoção de avaliações alheias na própria psique, até que pareçam convicções próprias. Escreva a verdade nos comentários se você quer reencontrar sua própria voz. Então, frequentemente vem o próximo golpe, disfarçado como uma constatação histórica.
Quando seu filho adulto declara que você nunca fez nada por ele, acontece uma reescrita da história comum. É como se anos inteiros fossem apagados, como se as noites sem dormir nunca tivessem existido. A preocupação, os sacrifícios que você fez. Essa amnésia seletiva não é um esquecimento normal. É uma ferramenta psicológica que cumpre uma função específica. Segundo Jung, existe o fenômeno do complexo parental negativo. Algumas pessoas mantêm inconscientemente uma ferida original porque precisam dessa ferida para estabilizar sua própria identidade. Quando um filho narcisista reescreve o passado e nega todas as contribuições positivas dos pais, ele se liberta da gratidão, da reciprocidade e da responsabilidade emocional. O passado precisa se tornar uma história de carência para que o filho possa se ver como autônomo e sem dívida com ninguém. Você entende o que acontece quando começa a enumerar listas de seus sacrifícios? Você já perdeu antes mesmo da conversa começar de verdade. Porque nessa dinâmica não se trata de fatos. Trata-se de manter uma narrativa interna, na qual o filho permanece eternamente vítima e você eternamente culpado. Cada gesto de cuidado é reinterpretado como mero cumprimento de dever, ou até como expectativa egoísta de sua parte. Essa inversão da dívida existencial é engenhosa. O filho transforma cada ação amorosa em um requisito mínimo que você apenas cumpriu, ou em uma manipulação velada. Você é colocado em uma dívida eterna, independentemente do que já deu. Isso é a preparação para futuras exigências das quais você não deve conseguir se esquivar, porque supostamente nunca fez o suficiente. As memórias se tornam campos de batalha. Onde você vê momentos de conexão, o filho narcisista vê erros estratégicos ou intenções ocultas. Uma viagem em família se torna a ocasião em que você disse algo errado. Um presente se torna o símbolo de sua incompreensão. O passado não existe como base comum, mas como material constantemente reinterpretável que deve sustentar a queixa atual. Essa recodificação permanente da história impede qualquer forma de cura, pois a cura pressuporia estabilidade na narrativa. Jung descreveu o processo de individuação como separação necessária do lar parental. Mas a verdadeira individuação significa reconhecer o que foi recebido para então seguir o próprio caminho em liberdade. Um filho narcisista não consegue realmente se separar, porque precisa negar a origem para manter a ilusão de autocriação absoluta. É uma incapacidade trágica de agradecer, porque gratidão significaria admitir a própria dependência e vulnerabilidade. Em algum momento, vem a armadilha da comparação. Seu filho menciona outros pais que supostamente são melhores, mais amorosos, mais compreensivos, mais generosos. Essas comparações nunca são neutras. São armas usadas deliberadamente para gerar insegurança e culpa. A função não é inspirá-lo a melhorar. A função é estabelecer uma hierarquia na qual você sempre está embaixo. Na psicologia analítica, existe o conceito do puer eternus, do jovem eterno que nunca faz as pazes com a realidade. Estruturas narcisistas frequentemente manifestam essa energia, uma insatisfação permanente com tudo que é dado, um anseio pelo pai perfeito, pela mãe perfeita, que naturalmente não existem em lugar nenhum. Essa fantasia é uma defesa contra o medo de aceitar que todas as pessoas são limitadas e falíveis. Através da comparação constante com pais idealizados e inexistentes, o filho narcisista evita confrontar a própria imaturidade emocional. Enquanto pode culpar suas deficiências nos pais inadequados, não precisa assumir responsabilidade por seu próprio desenvolvimento. Essa busca pelo pai ou mãe perfeitos é também uma fuga da própria imperfeição. Se os pais fossem ideais, então talvez o filho também seria. Mas como os pais falham inevitavelmente, o filho pode explicar seus próprios fracassos através dessa carência parental. É uma estratégia psíquica que mantém intacta a autoimagem grandiosa, ao mesmo tempo que projeta toda inadequação para fora. O que essa dinâmica faz com você? Você começa a se medir constantemente contra padrões impossíveis. Cada história sobre outros pais se torna uma acusação implícita contra sua própria insuficiência. Você internaliza essas comparações até que elas se tornem parte de sua própria voz crítica interior.
O objetivo não é realmente encontrar pais melhores, mas manter você em um estado de inadequação permanente. Enquanto você acredita que poderia ser diferente, melhor, mais como aqueles pais ideais, você permanece vulnerável à manipulação. Você continua tentando provar seu valor, continua buscando aprovação que nunca virá. Porque o problema não está em quem você é ou no que você faz. O problema está na necessidade psicológica do filho de manter você em uma posição inferior. Essas comparações criam uma competição na qual você não pode vencer, porque as regras mudam constantemente. Hoje você não é suficientemente compreensivo. Amanhã não é suficientemente firme. Ontem foi super protetor. Hoje é distante demais. A contradição não é acidental, é intencional. Mantém você em perpétuo desequilíbrio, sempre se esforçando, sempre aquém. Outra frase que corrói silenciosamente é aquela sobre responsabilidades. Seu filho insiste que você deve a ele certas coisas, que tem obrigações específicas que precisa cumprir. Essas exigências não surgem de necessidades genuínas, mas de um senso de direito que não reconhece limites. Na estrutura narcisista, o mundo existe para servir ao eu. Os outros são percebidos principalmente através de sua utilidade. Quando seu filho estabelece essas demandas, ele não está pedindo ajuda, está estabelecendo dominação. A linguagem da obrigação transforma relacionamentos em transações onde você está sempre devendo. Não importa quanto você já deu, nunca é suficiente, porque a necessidade subjacente não é material, é psicológica. O filho narcisista precisa sentir que tem poder sobre você, que pode fazê-lo se mover através de culpa e obrigação. Essa dinâmica inverte a ordem natural, onde filhos adultos assumem responsabilidade crescente por suas próprias vidas. Em vez disso, os pais permanecem eternamente em dívida, eternamente responsáveis pelo bem-estar emocional e material do filho adulto. Jung escreveu sobre a necessidade de separação psicológica entre gerações. Cada indivíduo deve carregar seu próprio fardo psíquico. Quando um filho não consegue aceitar essa responsabilidade, ele busca colocá-la de volta nos pais. As exigências infinitas são uma forma de negar a própria idade adulta, de evitar a maturidade emocional. É mais fácil culpar os pais por não fornecerem o suficiente do que reconhecer a própria incapacidade de cuidar de si mesmo. Essa dependência psicológica é frequentemente mascarada como independência. O filho narcisista pode parecer autossuficiente, até arrogante. Mas sob a superfície, existe uma necessidade desesperada de ter os pais como fonte constante de recursos e validação. A contradição entre a apresentação externa de independência e a necessidade interna de controle parental cria tensão constante. Você se torna responsável não apenas por falhas passadas, mas por todos os aspectos do presente e futuro do filho. Se a carreira não vai bem, é porque você não providenciou as oportunidades certas. Se os relacionamentos falham, é porque você não ensinou as habilidades adequadas. Cada problema na vida do filho se torna retroativamente sua responsabilidade. Essa retroatividade é crucial. Mesmo áreas onde você não teve influência se tornam sua culpa, através de interpretação criativa dos eventos. O filho narcisista reescreve a causalidade para que tudo sempre retorne a você como fonte do problema. Essa omnipotência atribuída a você é paradoxal. Por um lado, você é visto como completamente inadequado e falho. Por outro, você é considerado poderoso o suficiente para ter causado todos os problemas na vida do filho. Essa contradição não perturba a lógica narcisista, porque ambas as perspectivas servem ao mesmo propósito: manter o filho isento de responsabilidade. Agora vem uma das frases mais dolorosas. Seu filho diz que você não o ama realmente, que tudo o que você fez foi obrigação, não amor, que nunca sentiu carinho genuíno de sua parte. Essa negação do seu amor é talvez a forma mais profunda de invalidação. Não ataca apenas suas ações, mas seus sentimentos mais íntimos. Para o filho narcisista, amor tem uma definição muito específica e impossível. Amor significa concordância total, satisfação imediata de todos os desejos, ausência de qualquer frustração ou limite.
Quando você estabelece limites saudáveis, isso é interpretado como falta de amor. Quando você não pode dar algo, isso prova que não se importa. A impossibilidade de atender todas as demandas se torna evidência de falta de afeto. Para o filho narcisista, o outro não existe como ser independente com limites e necessidades próprias. Ser amado significa ser obedecido incondicionalmente. Qualquer forma de discordância é interpretada como prova de falta de amor. É a incapacidade de tolerar a alteridade que impulsiona essas exigências. Você notou como as demandas escalam? Cada pedido atendido não é reconhecido como sinal de seu amor, mas imediatamente substituído por uma nova exigência maior. O objetivo não é ser satisfeito, o objetivo é exercer poder. Se você cede, prova que pode ceder ainda mais. Se você resiste, supostamente prova que não ama. É um jogo sem possibilidade de vitória para você. Aqui reside uma libertação na compreensão. Amor verdadeiro pode incluir recusa. Às vezes, amar significa dizer não ao que é destrutivo para ambos os lados. Amor maduro respeita limites e reconhece que o outro não existe para satisfazer as próprias necessidades. O amor que preserva sua integridade é o único que permanece sustentável a longo prazo. Todo o resto é dissolução em nome de uma entrega mal compreendida. Escreva respeito nos comentários se você busca amor verdadeiro. E então acontece a inversão definitiva. Seu filho o chama de narcisista, o rotula como tóxico. Ele acusa você exatamente daquilo que ele mesmo incorpora. Essa projeção é a forma mais extrema de distorção da realidade. Termos psicológicos são transformados em armas, em meios de controle e acusação. Jung descreveu os lados sombrios como um mecanismo psíquico fundamental. O que não podemos ou não queremos ver em nós mesmos, projetamos nos outros. O filho narcisista é incapaz de integrar seus próprios aspectos negativos e os projeta com toda a força nos pais. Ele vê em você o monstro que não consegue reconhecer em si mesmo. Essa falta de autorreflexão é uma das características centrais de estruturas narcisistas. Em uma época em que termos psicológicos foram popularizados, quase todos estão rápidos em rotular outros como narcisistas ou tóxicos. Mas a ironia é que uma pessoa verdadeiramente narcisista quase nunca reconhece seu próprio padrão. A falta de percepção da própria psicodinâmica é justamente o que é característico. Alguém que seriamente se pergunta se é narcisista, provavelmente não é. O que você sente quando a realidade é completamente invertida, quando é acusado de ser exatamente aquilo que sofreu? É uma confusão existencial profunda. Você começa a duvidar de sua própria percepção. Esse é exatamente o objetivo, consciente ou inconscientemente. Mas aqui também está o ponto de decisão. Você pode aprender a distinguir entre autorreflexão saudável e a adoção de projeções tóxicas. Claro que é importante que nós, como pais, nos questionemos, reconheçamos nossos erros, assumamos responsabilidade pelo que realmente fizemos de errado. Isso é expressão de maturidade e humildade. Mas existe uma linha tênue entre essa postura e a autoanulação completa, na qual nos tornamos o recipiente para tudo que o filho não quer carregar em si mesmo. Maturidade significa reconhecer imperfeições sem assumir os lados sombrios de outro. Existe um silêncio em nossa cultura sobre esse tipo de dor. Falamos extensivamente sobre pais tóxicos, sobre mães e pais narcisistas. Isso é importante e necessário. Mas quem fala sobre o outro lado? Quem quebra o tabu e diz em voz alta que filhos também podem destruir seus pais? A solidão dessa experiência é específica porque não é socialmente prevista. Você não pode falar sobre isso sem ser rotulado como mau pai. Nomear esses padrões não significa abandonar o filho. Significa salvar a si mesmo da destruição por uma dinâmica que não cura ninguém. Jung ensinou que os pais também devem passar por um processo de individuação, que inclui a separação psíquica dos filhos. Às vezes, essa separação significa manter distância emocional para proteger a própria saúde mental. Existe um tipo de luto inevitável nesse processo, o luto pelo filho idealizado que você esperava,
o luto pelo relacionamento que nunca pôde surgir. Esse luto é legítimo e curativo. Significa aceitar a realidade como ela é, não como deveria ser. Isso não é resignação, é o início da verdadeira liberdade. Você pode aprender a existir com dignidade, mesmo sem o reconhecimento ou afeição desse filho. Essa não é uma lição fácil, é talvez uma das mais difíceis. Mas nessa independência reside uma força que não pode mais ser abalada por acusações, projeções ou manipulações. É a força que surge quando você para de fazer sua legitimidade de existência depender do amor dos outros. Jung compreendeu que nem todos os relacionamentos podem ser salvos. Algumas dinâmicas estão estruturalmente tão danificadas que cada tentativa de cura só causa mais dano. Existe uma diferença entre desistência impulsiva, que acontece por raiva, e a aceitação consciente que surge da clareza. A última é dolorosa, mas carrega uma dignidade que preserva a própria integridade. Desenvolver essa clareza é um presente que você também pode dar aos outros. Ao nomear esses padrões, você ajuda outros pais a não se sentirem sozinhos ou loucos. Você rompe o silêncio sobre um fenômeno que existe, mesmo que a sociedade prefira ignorá-lo. Isso não é uma acusação contra todos os filhos adultos. É o reconhecimento de que algumas dinâmicas são tóxicas e precisam ser nomeadas. No final, permanece a verdade de que você não é responsável pela felicidade de seu filho adulto. Você foi responsável por sua infância, por proteção e cuidado. Mas em algum momento, cada pessoa assume sua própria vida. Reconhecer esse limite não é falta de amor, é respeito pela autonomia do outro e pelo seu próprio tempo de vida. Você tem o direito de viver em paz, mesmo que um relacionamento esteja quebrado. Você tem o direito de se proteger de ataques à sua dignidade e tem o direito de continuar amando sem se sacrificar. Encontrar esse equilíbrio é trabalho de uma vida e começa no momento em que você reconhece a realidade como ela é. Se essas palavras tocaram algo em você, se você se reconheceu nessas descrições, então convido você a fazer parte de uma comunidade que compartilha essa experiência. Acompanhe este canal para encontrar mais clareza sobre esses temas difíceis. Escreva "clareza" nos comentários para percorrer esse caminho juntos. Você não está sozinho com essa experiência, e às vezes o mais importante é saber que outros compreendem o que você está vivendo. Sua história tem significado, mesmo que seja dolorosa.